Olá, sejam todos e todas bem-vindos, participantes do nosso segundo seminário do projeto de pesquisa Observatório Constitucional, cujo subtítulo é Pluralismo Constitucional e Constitucionalismo Subnacional, como vocês sabem, cujo tema principal neste ano, nessa edição, é o controle abstrato estadual de constitucionalidade. Este vídeo um rápido comentário que eu vou fazer sobre a programação. Não farei a apresentação inteira da programação do evento, porque isso já foi feito pela professora Jaziela de maneira brilhante, então não há necessidade de repisar toda a programação, mas eu gostaria de contextualizar até para ajudá-los, a compreender, de certa maneira, existe alguma ecleticidade entre os trabalhos, embora existam alguns eixos, alguns fios condutores, alguns eixos centrais. Então esse vídeo é mais para contextualizar e para dar também algumas dicas, algumas recomendações, alguns avisos, algumas informações aos participantes, ok? Então vejam só. Como vocês sabem, o nosso projeto de pesquisa é pesquisa de direito constitucional comparado externo e interno. Direito constitucional comparado de estados soberanos entre si, ou direito constitucional comparado interno, principalmente em federações. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas normalmente nas federações nós temos essa situação de pluralismo constitucional, não é isso? Constituição federal mais constituições estaduais vigendo ou vigorando ao mesmo tempo, que gera questões formidáveis, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Então nós temos aqui esse panorama. A maior parte das apresentações é evidente se insere de um modo ou de outro no âmbito do direito constitucional estadual, ou talvez a gente possa falar aqui do direito constitucional subnacional. Não é aquele federal ou nacional, mas aquele que existe nas unidades de uma federação ou nas coletividades territoriais que fazem parte de certos estados que não são federações, mas que podem ter algo que é muito semelhante a um direito constitucional estadual. Daí, para não usar uma expressão inapropriada ou imprópria, a gente falaria aqui em um direito constitucional subnacional, para ser mais técnico, mais preciso. Então, eu pretendo falar algumas coisas aqui que vão ajudar vocês a apreciarem e acompanhar as apresentações do nosso evento. Alguns trabalhos, eles vão focar o direito constitucional comparado externo, estudando direito norte-americano ou dos países da comunidade de países de língua portuguesa ou outros, por exemplo, sempre do ponto de vista comparativo. Okay? Então estão dentro do âmbito do nosso projeto, dentro do âmbito do evento também, embora não diretamente vinculados à temática central. Uma maioria de trabalhos, como nós já vimos, eles vão focar especificamente no direito constitucional estadual ou no direito constitucional subnacional, estudando os mais variados institutos do ponto de vista, sempre usando a metodologia comparativa, do ponto de vista das várias constituições dos estados brasileiros. Então nós temos um trabalho, por exemplo, que é o trabalho da Isabelle, que explora as emendas às constituições dos estados, o problema das cláusulas pétreas estaduais. Tem o trabalho da pesquisadora Laura, que explora a iniciativa popular em nível estadual. Tem o trabalho da pesquisadora Vitória, que examina a iniciativa popular em nível municipal. Nós temos o trabalho da pesquisadora Beatriz, que examina plebiscito e referendo na esfera estadual e assim sucessivamente. Então esses dois blocos de trabalhos estão bem claramente inseridos dentro do contexto geral do nosso projeto de pesquisa. Porém, vocês verão que há vários trabalhos, principalmente dos nossos convidados estrangeiros, que não falam especificamente, alguns deles não falam especificamente do direito constitucional subnacional, ou que não estão vinculados àquilo que a gente poderia chamar de um direito constitucional estadual, mas que estão vinculados àquilo que a gente poderia chamar de um direito constitucional subnacional. Então vamos por partes, vamos entender. É indiscutível que numa federação exista, em regra, um direito constitucional estadual. Existe o direito constitucional federal, que é constituído pela Constituição Federal ou por várias normas que têm natureza constitucional no nível federal. E, em geral, existem constituições estaduais. Esse é o modelo norte-americano que é seguido por vários estados, como o Brasil, a Alemanha e outros. Ou seja, além da Constituição Federal, existem várias constituições estaduais, uma para cada unidade da federação, que são expressões daquele poder constituinte derivado chamado decorrente, pela doutrina constitucional clássica. Então a ideia é que os Estados-membros de uma federação, em regra, têm a possibilidade de criar suas próprias constituições. Okay? Primeira informação importante, vocês vão ver isso na fala da professora Patrícia. Nem sempre o Estado Federal tem constituições estaduais. Então aí nós vamos começar a desmistificar algumas coisas. Existem algumas federações que não chegam a dar
a autonomia a ponto de permitir criação de constituições estaduais, certo? Então aqui nós já começamos a ver algumas coisas que não são como a gente muitas vezes tende a pensar de uma maneira mais simplista. Mas aí existe um outro aspecto, né, que é o seguinte: alguns estados unitários não são estritamente centralizados, como por exemplo a França, que é um estado unitário centralizado. Alguns estados unitários dão um certo grau de autonomia, inclusive política, para regiões ou províncias ou comunidades. É o famoso chamado estado regional ou estado autonômico, que não é uma federação do ponto de vista formal, que é uma espécie de estado unitário, mas que é um estado unitário diferente do clássico, na medida em que ele confere autonomia, um grau razoável de autonomia, inclusive política, não só administrativa, para as coletividades territoriais, ou seja, para essas parcelas subnacionais, sejam elas chamadas de províncias, sejam elas chamadas de comunidades, sejam elas chamadas de regiões. Esse é o caso, por exemplo, de Portugal, esse é o caso, por exemplo, da Itália, esse é o caso, por exemplo, da Espanha, cada um com as suas peculiaridades. Então vocês verão que vários dos trabalhos, o trabalho da Renata, que foi me orientando no mestrado, minha aluna no mestrado e na graduação, vocês verão o trabalho da Dulce Lopes, professora da Universidade de Coimbra, vocês verão vários trabalhos aqui, né, da professora Maria Esther Viladangos, professora da Universidade de Leão, na Espanha, que tratam de estados formalmente unitários, mas do ponto de vista da autonomia dessas regiões autônomas. Não são todas as regiões necessariamente que têm autonomia, dos estados regionais ou autonômicos, né? E que tratam, de certa maneira, da possibilidade da existência de um direito constitucional subnacional também nesses estados, embora do ponto de vista formal essas regiões ou essas províncias ou essas comunidades não tenham constituição. Interessante, né? A fala da professora Patrícia Popelier, da Universidade de Antuérpia, na Bélgica, é exatamente nesse sentido. Ela vai demonstrar não só que nem toda federação tem constituições subnacionais, mas também que é possível identificar constituições subnacionais em estados que formalmente não são estados federais, mas são estados unitários, embora sejam, em regra, aqui regionais, né? Então, prestem muita atenção nesta abordagem, né? O nosso tema é o direito constitucional subnacional, principalmente, mas ele dialoga muito com o federalismo, isso é óbvio, mas de um ponto de vista talvez não tão óbvio, dialoga muito com a temática do Estado regional. Por isso mesmo, vários dos nossos palestrantes não vêm de estados federais, não vão falar sobre estados federais, mas vão falar sobre estados unitários regionais e vão examinar exatamente como se coloca essa questão do direito constitucional subnacional nesses estados. Nesse sentido, a fala da professora Patrícia Popelier vai ser muito interessante para examinar essa possibilidade de se falar em direito constitucional subnacional em um estado que não é federal, certo? Nesse mesmo sentido, a fala das duas professoras aqui por mim já mencionadas, a professora de Coimbra, Dulce Lopes, professora Maria Esther Seijas Viladangos, professora da Universidade de León, né, na Espanha, que vão trabalhar exatamente essa questão desses estados unitários que às vezes são quase uma federação, não é? Ou que não são uma federação, mas que concedem um grau significativo, um grau interessante de autonomia para as regiões. Aqui o trabalho da Renata também, né? A Renata Alves, minha ex-orientanda, ela faz um panorama muito interessante sobre a autonomia insular em Portugal. Em Portugal, os arquipélagos de Açores e Madeira são regiões autônomas também, e ela dá um panorama muito interessante sobre essa questão. Então nós sempre temos que pensar no nosso tema principal, que é o direito constitucional subnacional, não reduzindo esse tema ao direito constitucional estadual das federações, mas ampliando a nossa perspectiva para compreender também dentro deste conceito de direito constitucional estadual, em alguns casos, também certas normas que estão presentes em estados regionais ou estados autonômicos. Isso é particularmente verdadeiro na Espanha, mas também pode se verificar em outros lugares. Então, eu faço essa breve apresentação para que vocês percebam a riqueza desse tema, né, para que vocês percebam que a gente está indo um pouquinho além do óbvio, para que vocês entendam que, além dos trabalhos especificamente voltados ao direito constitucional subnacional, ao direito constitucional estadual, nós vamos o tempo inteiro dialogar com dois outros temas que são essenciais.
De um lado, evidentemente, o federalismo, o tema do Estado Federal, e de outro lado, evidentemente, os estados regionais ou autonômicos, como a Itália, como a Espanha, como Portugal, por exemplo, que vão nos trazer uma matéria importante nessa toada. No mesmo sentido é a fala do pesquisador Giacomo Deledoni, né, de Pisa, na Itália. Ele vai mostrar e vai trazer um caso interessantíssimo julgado pela Corte Constitucional Italiana a respeito de Bill of Rights, declarações de direitos que foram estabelecidas em estatutos de autonomia na Itália. Algo muito próximo daquilo que a gente veria dentro de um federalismo e uma decisão muito singular, muito peculiar. Tudo isso nesse evento que a gente pensou para vocês, ok? Então, embora possa parecer que alguns temas ali estão desviando, embora possa parecer estranho, tantos convidados estrangeiros falando sobre estados regionais, estados que não são federais, num evento dedicado ao direito constitucional subnacional, ao direito constitucional estadual, isso não é por acaso, isso é assim porque nós temos que ampliar nossa perspectiva para incluir dentro desses estudos e dessas pesquisas não apenas o direito dos estados federais, mas também dos estados unitários descentralizados, chamados de regionais. Certo? Quero aproveitar esse vídeo para fazer um profundo agradecimento aos nossos convidados, né? Agradeço profundamente o professor Marcelo Labanca, um grande parceiro, alguém que pesquisa muito isso há muito mais tempo do que eu, né? Realizou um belíssimo evento no ano passado em Recife, do qual eu tive o prazer de participar, no qual conheci inclusive várias dessas pessoas que estão participando do nosso evento. E tem uma obra de referência sobre federalismo, o princípio de simetria, publicada pela editora Saraiva. É um grande pesquisador na matéria, um grande parceiro também, se tornou um amigo, aceitou prontamente participar do evento. A fala dele também é imprescindível, gente, assistam, né? O professor Léo Ferreira Leonci, que conheci no Constate, no evento organizado pelo professor Marcelo Labanca, também tem uma obra de referência, a qual eu já falei no vídeo de abertura para vocês, né, sobre o controle abstrato estadual de constitucionalidade. Vai vir falar sobre isso para vocês, também vale muito a pena vocês assistirem a preleção dele, né? A Renata Alves, que vai trazer a experiência dela, né, no doutorado que está fazendo em Coimbra, vai trazer a experiência do estudo do Estado regional português, né, do regime de autonomia, como já dito, né? A sua orientadora, Dulce Lopes, professora da Universidade de Coimbra, assim como a professora Maria Esther Serras Viladangos, da Universidade de Leão, na Espanha, né? E a professora Patrícia Popelier, professora titular de Direito Constitucional da Universidade de Antuérpia, na Bélgica. Todos esses convidados agregam enormemente, né? A gente fica muito feliz e eu agradeço a todos vocês pela presteza, pela gentileza, pela disponibilidade em participar do nosso evento, engrandecer o nosso evento, fazer com que os nossos alunos vejam a importância do tema que nós estamos pesquisando aqui no nosso núcleo de pesquisa, no nosso projeto de pesquisa, ok? Sem me alongar mais, então, desejo um bom evento a todos e a todas, com 2 lembretes de encerramento apenas. Primeiro, todos os participantes inscritos devem assinar as listas de presença que serão disponibilizadas nos 3 primeiros dias do evento, certo? Os vídeos ficarão disponíveis até o final da semana, mas as listas de presença serão disponibilizadas na segunda, na terça e na quarta, então é importante que vocês acessem e assinem as listas de presença na página do evento. A segunda informação, pessoal, as palestras dos expositores estrangeiros são em inglês. Ok? E para facilitar, né, nós pedimos, mesmo eles sendo falantes de espanhol, falantes de italiano ou outras línguas, nós pedimos para que as apresentações fossem preferencialmente em inglês, exceto da professora Dulce Lopes, que faz a sua apresentação em português, né? Os demais estrangeiros farão em inglês, justamente porque é mais fácil de compreender, né? Um número maior de pessoas compreende o inglês, então fica mais fácil de assistir. De qualquer modo, aqueles que eventualmente não consigam acompanhar apenas ouvindo as palestras em inglês, nós disponibilizaremos na página do evento, já no primeiro dia, né, um documento em PDF com a tradução das palestras dos professores estrangeiros. Então, quando vocês forem assistir as palestras dos professores estrangeiros, basta vocês baixarem esse arquivo em PDF, localizarem a palestra em questão e acompanhar ali. Vocês podem assistir a palestra acompanhando a versão em português. Nós fizemos assim por uma questão de economicidade e praticidade, porque seria inviável tentar fazer legendas nesse momento. Então nós optamos por um método mais simples, mas igualmente eficaz. Basta assistir a palestra com o
documento em PDF em mãos, vocês vão conseguir acompanhar e compreender perfeitamente tudo que é dito nas apresentações, ok? Muito obrigado e um bom evento a todos e a todas. Até o último dia do evento, em que eu farei uma breve apresentação da temática prevista na programação.